Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Maiara Castelar e você é muito bem-vindo aqui. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que foi a trombose pós-parto. O meu canal, eu gosto de trazer as minhas experiências de vida para poder ajudar outras pessoas que estejam passando pelo que eu passei ou passando pelo que eu estou passando. E é alcançar vidas mesmo. Nesse canal eu gosto de compartilhar sobre a palavra de Deus. Então já se inscreve, deixe seu comentário, curte os vídeos. Assim você ajuda o canal a crescer e alcançarmos mais pessoas, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, como o título disse, né? Eu tive trombose pós-parto e eu quero trazer para vocês como foi essa experiência para mim, o nascimento da minha filha. Se você ainda não conhece a nossa história, volte aí 2 vídeos para você conhecer um pouco, né? Ela é uma promessa do Senhor na minha vida, na vida da minha família. Ela é um milagre de Deus. Então, esse vídeo é um vídeo assim de vitória, de livramento, e ele vai ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o meu diagnóstico. A segunda etapa é o meu testemunho. Então, eu vou começar agora conversando com vocês como que eu descobri que eu tive uma trombose. A minha filha, ela nasceu por volta de 2h30 da tarde. Eu fiquei de 2h30 até 6 horas da noite imobilizada. Eu tive muito sangramento durante o parto. Como que eu sei? Eu sei porque na hora ali do parto, aquele aparelhinho de sucção, quando o médico colocou aquela sanfona, que eu vi ele pendurando, ela estava um pouco mais da metade de sangue. Então eu tive hemorragia. Eu lembro também que quando eles fizeram a minha higiene, no mesmo dia do parto, por volta de umas 6 horas, a minha mãe disse que a minha fralda estava muito encharcada de sangue. Então, além de tudo isso, eu fiquei longo período imobilizada. Eu tive ali dificuldade com a anestesia raquidiana. O médico, ele teve dificuldade ali para achar o lugar certinho da aplicação da anestesia. Então, assim, o meu parto não foi um parto com grandes intercorrências, mas também não foi um parto que eu imaginei que seria, né? Foram várias questões que aconteceram ali, mas eu quero focar mesmo no diagnóstico. Como que eu descobri a trombose? Então vamos lá. Eu tive hemorragia, primeiro ponto. Tive hemorragia pós-parto. Eu lembro que eu tomei bastante ocitocina porque eu ouvia os médicos e a enfermeira, né, conversando. Então eu estava ali ciente do que estava acontecendo. Eu tive sangramento, né, como eu já mencionei. Eu fiquei um longo período imobilizada, eu não conseguia mexer minhas pernas, porque a hack, ela traz essa sensação. Eu perdi essa parte aqui para baixo, eu não senti nada, inclusive na hora do parto foi bem difícil para mim, porque eu tinha a sensação de que eu não estava conseguindo respirar, eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Eu lembro que eu olhava para o meu marido assim, tadinho, e ele olhando para mim muito preocupado, porque ele viu também que eu estava perdendo muito sangue. E eu ficava, sabe, bem desorientada, sabe, assim, não foi uma experiência agradável, não foi. Com a hack, né? Meu marido colocou um louvor, a gente tinha até preparado uma playlist, porque a gente imaginou que seria tranquilo, sabe, que seria mágico, e não foi. Foi uma das coisas, assim, que me deixou muito chateada, mas eu não quero focar nessa parte. Bom, fui pro quarto, minha filha nasceu, fui pro quarto, fiquei ali aquele longo período imobilizada. Quando foi no final da tarde não, minto, à noite já, né, por volta de umas 9, 10 horas, eu comecei voltando a sentir os movimentos da minha perna. E nisso que eu voltei a sentir os movimentos da minha perna, a minha perna esquerda começou a doer. Só que não era uma dor muito intensa, era como se eu tivesse batido a perna em algum lugar, sabe quando você bate e você fica com aquele pedacinho magoado, sabe? Era essa a sensação. Eu lembro que eu perguntei à minha mãe, eu falei assim, mãe, minha perna tá inchada, minha perna tá roxa. E minha mãe falou assim, não, sua perna tá normal. Então eu pensei, olha, então provavelmente eles, na hora de me transportar, devem ter batido a minha perna em algum lugar e eu tô com a perna dolorida. Na quarta-feira, né, durante a madrugada, comecei amamentando minha filha. De manhã, então, tipo, eu fiquei de 2 horas até o outro dia. Foi, acho que por volta de umas 8h30, 9 horas. Eu levantei para ir ao banheiro, né, porque a enfermeira veio, tirou minha sonda, me higienizou. Aí eu levantei, fui no banheiro, tomei banho, tomei café. Então, assim, eu fiquei esse longo período ali imobilizada e aquela dorzinha na perna. Mas eu estava extremamente concentrada
no nascimento da minha filha. Eu não estava ali preocupado com a dor da minha perna. Nossa, o meu milagre nasceu, né? A promessa, aquela que o Senhor gerou no meu ventre. Então eu estava ali focada nela, eu não estava focada na dor da minha perna. Na sexta-feira, tive alta, vim para casa, né? Todo aquele encantamento, né? Vivendo ali realmente o puerpério. Quando foi na sexta para o sábado, de madrugada eu comecei sentindo muito calafrio, uma sensação muito ruim, a perna começou latejando. Eu levantei, tomei meu café, almocei e aquela dor persistente. Alguma coisa dentro de mim falou assim: vai no médico. E mais ainda, algo dentro de mim falou: é trombose. Fui pro médico. Foi eu, meu pai, minha irmã, levei minha bebezinha, né, por conta da amamentação, porque eu ia, né, lá na emergência e, se fosse o caso de fazer algum exame, eu retornaria para poder amamentar ela. E assim foi. Fiz o exame de sangue. Eu lembro que quando eu cheguei no consultório, eu falei com a doutora. Eu falei assim: doutora, a minha perna tá doendo. E eu acho que é trombose. Eu falei assim com ela. Ela virou e falou assim: não, deixa eu ver sua perna. Ela olhou minha perna, apalpou minha perna. A minha perna, gente, realmente não tinha sinais de trombose. A minha perna estava normal. Quem olhava assim de fora não via nada na minha perna. Ela apalpou minha perna não estava rígida, minha perna não estava inchada, a minha perna não estava vermelha. Enfim, não havia indícios de ser uma trombose. Parecia mais uma dor reumática, né? Ou uma dor muscular. Foi o que até a médica falou comigo. E aí eu virei para ela e insisti. Eu falei assim: doutora, se eu tiver com uma trombose, eu quero tirar isso da minha cabeça, porque eu quero curtir a minha filha, eu não quero ficar em casa preocupada. Aí ela falou assim: então tá, eu vou passar um hemograma para você, um hemograma completo, e vou pedir o dedímero, porque quando tem trombose, o dedímero dá alterado. Eu falei assim: ok. Ela foi, passou o exame para mim, voltei pro carro para amamentar minha filha. Tive a brilhante ideia de ir no supermercado enquanto o resultado do exame não saía. Só que quando eu cheguei no supermercado, a dor na perna começou a latejar. Eu falei assim: não, essa dor não tá normal. Ali eu já comecei a ficar preocupada. Voltei pro carro, fomos novamente para o hospital para ver o resultado do exame de sangue. E aí a médica, quando foi olhar o resultado do meu exame, ela fez uma cara de tipo assim: não tá legal, né? Ela olhou para mim e falou assim: o seu exame deu alterado. Aí ali eu já gelei por dentro, né? Ela falou assim: o seu dedímero tá alterado e o hemograma, as suas taxas estão todas baixas. Aí ela foi falando: sua hemoglobina tá baixa, sua hemácia tá baixa, não sei o que, seu tá baixo. E se eu não me engano, tem uma leucócito. O meu leucócito estava muito alto. E ela falou assim: e você está iniciando um processo infeccioso. Meu coração gelou. Ela virou pra mim e falou assim: mas isso não indica trombose. Aí eu falei assim: doutora, se eu tiver com uma infecção, a senhora vai me passar o antibiótico, eu vou pra casa e eu vou ficar bem. Mas se eu tiver uma trombose e você me mandar pra casa, eu virei pra ela e falei assim: por favor, doutora, passa pelo menos um exame de imagem, porque eu quero ficar tranquila. Eu não quero ficar preocupada com isso. Aí ela virou pra mim e falou assim: tá bom, eu vou passar pra você um exame de imagem, mas eu tenho certeza que não vai dar nada não. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei assim: ok, pelo menos eu vou ficar tranquila, porque eu tô muito preocupada com isso. Gente, eu falo pra vocês, algo no meu coração, assim, no meu espírito, tava dizendo que tinha alguma coisa ali, sabe? Enfim, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que foi Deus conduzindo todo o processo, do começo ao fim. Ela passou o exame e falou que era pra eu ficar tranquila, que não ia dar nada. Ela só virou pra mim e falou: olha, o médico vascular fica em stand-by. Né? Aí vão ligar para ele, mas pode ser que ele demore um pouquinho, você vai ter que esperar. Eu falei assim: não, tudo bem. Aí eu fui do consultório pro posto de enfermagem com pedido de exame. Gente, eu já não tava mais conseguindo andar direito. A minha perna tava pesada, tava doendo, latejando, parecia que a dor era no meu osso. Fui eu, vagarzinho, mancando, até o posto de enfermagem. Quando eu chego no posto de enfermagem, o médico acabou de sair daqui. Gente, era justamente o médico vascular. Ele tinha acabado de sair. Olha só como que é Deus agindo nos pequenos detalhes. Aí ligaram para ele, coisa de 10 minutos ele voltou. Fui para a sala de ultrassom, o médico começou fazendo a ultrassom na minha perna. Eu tremia igual vara verde, porque no meu coração era como se eu já soubesse o diagnóstico que eu ia receber.
Só que eu não sabia como que funcionava o tratamento de trombose. Na minha cabeça, eu tipo assim, o médico vai passar um remédio, eu vou para casa e vai ficar tudo bem. Eu pensei isso. O médico começou fazendo a ultrassom na minha perna, né, que foi a perna esquerda. Ele também apalpou minha perna. Ele falou assim, olha, aparentemente não tem nada na sua perna, não tem sinais de trombose. Aí, ok, vamos fazer o exame. Ele começou com o aparelho, né? Ele começa, se eu não me engano, não sei se foi da virilha para baixo, acho que foi da virilha. Ele começou da virilha, foi descendo, descendo. Gente, mas eu tremia. Descendo, descendo. Aí eu deveria para ele e falei assim, ai, doutor, desculpa, é porque eu tô muito nervosa. Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, não tem nada de trombose aqui não. E foi ele passando o aparelho. Aí ele voltou do outro lado da perna, subindo o aparelho. Quando ele volta, ele para o aparelhinho de ultrassom e fala assim pra mim, é aqui que tá doendo? Gente, naquele momento, eu comecei a chorar já. Aí ele falou assim, é aqui que tá doendo? Aí eu falei assim, ele tá aqui. A trombose tá aqui. Eu não sei descrever pra vocês qual foi a sensação, mas naquele momento, ele virou pra mim e falou assim, a trombose tá aqui, a gente vai precisar te internar. Eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a chorar. A chorar, 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 chorar. E a falar, não, 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 eu não quero ficar internada. Não, minha filha, eu tenho que ficar com a minha filha. E eu comecei a chorar, a chorar. E a falar, eu não quero ficar aqui, por favor. A minha filha acabou de nascer, por favor, não, não, não. E o médico, gente, tentando me acalmar. Ele falando, calma, que o seu caso não é grave. A gente vai te internar para você poder amamentar a sua filha. Calma. E eu chorava. E a enfermeira, calma, fica calma. E eu falava assim, não, não, eu quero ir para casa. E aí, naquele momento, gente, eu entrei em completo desespero. Eles me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram para a sala de isolamento. E aí eu liguei para minha família, liguei para meu marido, para minha mãe, já desesperada, chorando muito, falando, né, que eu tinha trombose, que eu precisaria ficar internada. E tipo assim, quando você vai pro hospital, que você recebe um diagnóstico, que eles falam assim, você vai precisar ser internada, você não pode, tipo, ir em casa e voltar. Você já fica direto. Então eu não fui preparada para isso. Nem passou pela minha cabeça isso. Aí veio uma enfermeira, falou assim para mim: liga para alguém da sua casa e pede para trazer suas coisas, porque você vai subir. Gente, vocês não têm noção do meu sentimento. Eu tinha acabado de ganhar bebê, minha filha tinha acabado de nascer. E eles estavam me separando dela, eles não, né? Não foi culpa deles, mas eu estava sendo separada dela, de uma recém-nascida que era totalmente dependente de mim, que eu estava amamentando, que eu idealizei, eu sonhei com o puerpério, eu sonhei em amamentar minha filha recém-nascida, em cuidar dela, em estar com ela. Então você pensa, assim, meu mundo desabou naquele momento, desabou. E e aí começa, né? Aí um médico vai vir, fulano vai vir te ver. Aí depois falaram, olha, a médica obstetra vai vir te examinar. E aí começou. Aí veio a médica obstetra, olhou a minha cicatriz cirúrgica, falou que estava normal, graças a Deus. Me explicou um pouco sobre o que estava acontecendo. Depois veio o médico da clínica médica conversar comigo. E aí foi que ele começou me explicando. Ele falou assim, olha, você vai precisar ficar internada, porque nesse primeiro momento você vai tomar uma medicação chamada Clexane. Você vai tomar essa medicação durante 5 dias. Gente, quando ele falou 5 dias, eu já morri ele mesmo. Eu já comecei assim, gente, eu vou ficar 5 dias longe da minha filha. 5 dias. E aí ele falou assim, você vai ficar 5 dias longe da sua filha, eu tô até doida. Você vai ficar 5 dias e depois a gente vai fazer uma ponte para uma outra medicação chamada Marevan. E aí ele foi me explicando, né? Você vai ter que atingir uma taxa tal. Aí ele só virou para mim e falou assim: o único problema é que as suas taxas estão muito baixas. E isso tá preocupando a gente. Gente, assim, eu não sei. Quando eu lembro disso, é uma sensação tão ruim. Porque eu entrei em desespero, sabe? Eu comecei falando com Deus: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo?
por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tive trombose? Naquele momento ali, eu não tive aquele pensamento de, nossa, Deus está me livrando de algo maior, Deus está me livrando de uma situação pior. Eu só questionava Deus por quê, né? E é natural a gente ter essa reação, porque qual reação você imagina ter naquele momento? Né? Inimaginável. O meu celular deu um probleminha ali, mas já consegui resolver. E aí eu precisei subir, né, para a enfermaria. Eu fiz o tratamento com Clexane durante os 5 dias. Nunca imaginei passar por isso. Foi muito, muito difícil. Mas eu sei que foi importante para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Na parte 2, eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas uma coisa eu gostaria de deixar registrado. Quais foram as causas, né, as possíveis causas? Uma delas é a hemorragia, né? Como eu mencionei no início do vídeo, eu tive hemorragia. A gravidez, por si só, ela já é um fator de risco por conta das taxas de hormônio, né? Progesterona, principalmente. E a terceira, a cesárea em si. Então, assim, esses 3 pontos já são suficientes para ocasionar a trombose. Pode ser que alguém tenha essas 3 questões, né? Esses 3 fatores e não tenha trombose. E pode ser que alguém não tenha nenhum desses 3 e tenha trombose. Então, assim, não tem uma coisa assim que você possa prever ou dizer por que, né, com exatidão aconteceu. Mas no meu caso, esses 3 fatores foram determinantes para que eu tivesse uma trombose. Então, assim, se você passou por um procedimento cirúrgico, tá grávida, teve bebê recentemente, tá sentindo dor em lugar estranho, que não é o lugar da cirurgia, vai no médico, procura assistência médica, porque trombose é algo muito sério e ela pode levar à morte, dependendo da situação. No meu caso, foi um livramento de Deus muito grande, muito grande. A mão de Deus estava sobre mim, gente. E eu vou contar melhor essa parte para vocês no segundo vídeo. Tá sentindo alguma coisa esquisita? Busca tratamento. Eu queria ter passado por isso? Não. Eu queria ter vivido isso? Obviamente que não. Mas eu vivi, eu passei, foi necessário, Deus permitiu. E eu sei que mesmo não sendo fácil, mesmo não sendo o que eu imaginei que seria, mas eu sei que foi necessário. Gostou desse vídeo, né? Eu já vou encerrar por aqui pra gente ir pra parte 2. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, conhece alguém ou você está passando por isso, deixa aí nos comentários, porque eu leio todos os comentários, eu respondo. Eu acredito que é mais um testemunho que eu carrego comigo do quanto eu pude experimentar da bondade de Deus, mesmo que naquele momento eu não estava conseguindo enxergar, porque realmente, gente, eu não conseguia enxergar, eu fui totalmente tomada pelo desespero, mas eu sei que Deus estava comigo, o tempo todo Deus estava comigo. E na segunda parte do vídeo, eu vou contar para vocês os detalhes dessa história, porque Deus ele me revelou que isso iria acontecer, antes de acontecer, Deus já havia me falado. Então na parte 2 eu vou contar tudinho para vocês. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.